nossa reflexão, versículos de número 23 e 24. É culto de ensino. Toda terça-feira lá em Feira de Santana, o nosso culto de ensino, o Senhor tem nos concedido ministrar semanalmente, e eu agradeço a Deus por isso. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, algumas versões dizem, e já chegou, esta é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Dá para dizer amém? Amém. Diga comigo: Senhor, faz de mim um verdadeiro adorador. É sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite. O ato de adorar a Deus é de tão grande importância, de tamanha grandeza, que o escritor, ou o Senhor Jesus, diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. O Deus que sabe onde todas as coisas estão. Diz o texto sagrado que Ele sabe onde estão os tesouros da neve. A Bíblia diz que Ele sabe onde é a morada da luz. Diz o texto que Ele sabe qual é o peso do vento. Há 3 anos atrás foi que a ciência descobriu que o vento tem peso. Lá em Jó, a Bíblia já está dizendo que o Senhor conhece o peso do vento. Um Deus que conhece quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. Está procurando alguma coisa. Verdadeiros adoradores. Por que isso? Eu estava ministrando uma certa feita numa cidade do extremo sul da Bahia, em Teixeira de Freitas, e depois do almoço no domingo pela manhã, depois do estudo do domingo pela manhã, fomos para o almoço, e o crente tem um segredo, que quando termina de almoçar não sai da mesa, é incrível, fica sentado lá até chegar a hora do lanche. E eu fiquei conversando com os irmãos, mas estávamos na sala de jantar, mas eu ouvi que da sala de estar, alguns irmãos estavam conversando, e uma irmã disse: eu acho que o ministério do cantor é muito mais difícil que o ministério do pastor, que o ministério do pregador, que o ministério do intercessor. E eu antenei, eu tinha que prestar atenção naquela conversa. E alguém perguntou a ela: por que você acha isso? Ela disse: porque o pastor basta pastorear. É assim mesmo? O pregador é só abrir a Bíblia e pregar. O intercessor é só ajoelhar e orar. Ela simplificou exatamente assim. E o cantor não, o cantor adora. Aí eu pedi licença aos irmãos da mesa e fui à sala e disse: irmãos, dá licença, a conversa não chegou na cozinha ainda, mas eu estou vindo para a sala e eu gostaria de participar dessa conversa. E eu olhei para aquela irmã e eu disse: esse conceito de adoração é muito raso. Se eu só adoro a Deus enquanto canto, então o culto inteiro deve ter aí 30, 40 minutos de adoração, e o resto serve para quê? E a minha vida inteira representa o quê? E eu comecei a conversar com aqueles irmãos e lembrar para eles que a adoração vai além de um cântico, porque senão o que seria dos mudos? Eu estava pregando numa igreja em Salvador e eu observei que quando o coral cantou, tinha um rapaz, me permita representá-lo um pouquinho, o coral estava cantando e ele estava assim, durante todo o louvor do coral. Depois o grupo de irmãs foi cantar, ele foi para o grupo de irmãs e ficou a mesma coisa. Depois o grupo de jovens, o coral de jovens estava cantando e ele do mesmo jeito. Eu perguntei ao pastor: aquele rapaz, ele é mudo? E o pastor disse: ele é mudo, ele é surdo, ele tem um problema mental, mas canta em todos os grupos da igreja. Quando as crianças estão cantando, ele ajoelha perto das crianças para ficar do mesmo tamanho e fica lá do mesmo jeito, balançando a cabeça e balbuciando.
Este homem é um adorador ou não? Mas ele não canta. Jesus aqui estava saindo da Judéia e indo para a Galileia. E a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Eu gosto desse necessário aqui, porque não é uma questão geográfica. Jesus tinha outros caminhos para ir à Galileia sem passar por Samaria. A questão do necessário aqui deve-se à amplitude, à grandeza, à prioridade do projeto da salvação. Jesus se ateve conversando com a mulher samaritana, que é um dos diálogos mais lindos da Bíblia. Ele chega para a mulher e diz assim: me dá água. E a mulher olha para ele com uma certa despeita. Judeus e samaritanos eram inimigos há séculos, desde que Tiglat-Pileser III invadiu as terras de Israel, levou cativas as 10 tribos e trouxe outros habitantes para ocupar as terras. Dali em diante, judeu e samaritano não se deu bem. Um samaritano não lavava as mãos, não lavava os pés onde um judeu tivesse lavado as mãos. Eles não bebiam água no mesmo copo, eles não se serviam das mesmas fontes. Ela diz: como pode você, sendo judeu, conversar comigo, que sou samaritana? A resposta é esplêndida, porque Jesus diz assim: se tu soubesses quem é que fala contigo, tu me pediria e eu te daria água viva. Aí a mulher disse: mas não tens nem por que tirar. E Jesus disse: aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. A mulher se interessou e disse: me dá dessa água. E Jesus disse: vai e chama o teu marido. Aqui Jesus estava estabelecendo um princípio. Estava estabelecendo um princípio que eu defendo. Entenda uma coisa: no momento que Deus entrar na sua casa, Ele está dizendo: esta família é minha. Aleluia. Jesus não disse: vai chamar seu marido, porque ele queria apertar a mão do marido da mulher e dizer prazer em conhecer. Ele estava estabelecendo um princípio que Paulo mais tarde entendeu: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, a partir do momento que eu me rendo ao Senhor, Deus está estabelecendo a sua presença na minha família. Desculpa, eu vou sair só um pouquinho da linha de raciocínio e eu volto daqui a pouco. Se eu esquecer de voltar, vocês me lembram, por gentileza. Eu encontrei uma irmã uma certa feita, ela me disse: pastor, o meu casamento está em crise e vai acabar. Eu disse: mas não tem jeito, não dá para sentar, conversar, achar a causa, resolver o problema. Não tem, pastor, não tem.